Fala, galerinha, vamos continuar então. Olha só, questão número 4 da página 76 diz que um salão ele foi desenhado, ele foi reduzido numa escala de 1 para 300. Então, o que significa isso? Que a gente reduziu essas medidas 300 vezes e ela passou a ter a medida do desenho correspondente a 4 centímetros e 5 centímetros. A questão quer que a gente descubra as medidas reais do salão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, vamos supor, desfazer esse fator de redução. Então, o que foi reduzido 300 vezes, agora vai ser ampliado 300 vezes. Então, eu vou pegar os 4 centímetros, vou multiplicar por 300, que é o meu fator de redução, e vou fazer a mesma coisa com os 5 centímetros, também vou multiplicar por 300. 4 vezes 300 vai dar 1.200 centímetros. E 5 vezes 300 vai dar 1.500 centímetros. Passando para metro, porque normalmente as medidas reais, a unidade mais usada é o metro, de centímetro para metro a gente precisa andar 2 casas para a esquerda. Então 1.200 passa a valer 12 metros e 1.500 centímetros correspondendo a 15 metros. Então, o meu salão ele tem uma dimensão retangular de 12 metros por 15 metros. Essa é a medida real, tá certo? Questão número 5, questãozinha de múltipla escolha. Sobre a definição de polígonos semelhantes e congruentes, assinale a alternativa falsa. Vamos lá, letra A. 2 polígonos que possuem lados com medidas iguais são semelhantes? Sim, né? São não só semelhantes, eles são idênticos. Então, verdadeiro. 2 polígonos que possuem ângulos congruentes são semelhantes? Ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida. Então, verdadeiro. 2 polígonos com ângulos retos são semelhantes? Verdadeiro. 2 polígonos que possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes são semelhantes? Também verdadeiro. Repara que todas essas me dão situações, me dão estruturas que fazem com que a gente tenha pelo menos, a mesma estrutura do polígono. Eles podem ter tamanhos diferentes, mas as proporções entre os lados são iguais. E a letra E, apenas triângulos podem ser considerados semelhantes? Não apenas triângulos. Os triângulos podem, sim, mas não só. A gente viu, por exemplo, no caso da 3, a gente falou de um hexágono semelhante. E bota a letra E como falsa exatamente por isso. Tá? Então, a opção correta, ou seja, a única alternativa falsa, é a letra E. Questão número 6, vamos lá. Sabendo que os triângulos abaixo são semelhantes, qual o valor de x? Vamos seguir, ó, lados correspondentes, 10 e x, 6 e 9. Então, a gente vai montar uma proporção aqui. Eu vou dizer que 10 está para x, assim como 6 está para 9. Multiplicamos cruzado. 6 vezes x, 6x igual 9 vezes 10, 90. Então, x é igual a 90 dividido por 6. A gente vai chegar aí a um x igual a 15 centímetros. Tá certo? Vamos lá, seguindo. Página 76 finalizada. Página 77, a gente fala dos casos de semelhança. Então, quando eu tenho 2 ângulos correspondentes. Segundo caso, quando eu tenho lado, ângulo e lado, que são as condições mínimas, né? Esse lado proporcional a esse lado proporcional a esse, além dos ângulos correspondentes. Terceiro caso é quando a gente trata apenas dos lados proporcionalmente correspondentes, tá? Então, aqui no finalzinho, na página 78,
Questão número 1. Observe os pares de triângulos a seguir e determine o caso de semelhança que podemos utilizar para justificar a semelhança entre eles. Então, repara que na letra A eu tenho um ângulo reto no triângulo pequeno e eu tenho um ângulo reto no triângulo grande. Então, eles estão na mesma situação, então eles são correspondentes. Esse ângulo aqui, ó, que está no vértice C, ele também tem a mesma dimensão desse ângulo que está no vértice F. Repara que o desenho que indica é o mesmo. Então, se eu tenho dois ângulos correspondentes, automaticamente esse outro ângulo do triângulo, ele também vai ser correspondente. Ele vai ter o mesmo valor do B e o E. Então, isso já me garante que eu tenho uma semelhança. Logo, a gente pode usar, voltando aqui nos casos, a gente pode usar o primeiro caso, que é o ângulo-ângulo, quando eu tenho dois ângulos correspondentes. Então, aqui é só colocar A. Letra B. Vamos lá. Eu não tenho ângulo, tá? Então, isso já é uma dica. E repara o seguinte, lado correspondente ao 3 é o 6. Então, o que aconteceu aqui? Dobrei, né? 6 é o dobro de 3. Lado correspondente ao 4 é o 8. Também dobrou. Lado correspondente ao 5 é o 10. Também dobrou. Então, eu tenho a mesma proporção para todos os lados. Isso automaticamente me garante a semelhança. Qual o caso, Rafael? Vamos lá. Lado, lado e lado. Tá certo? Beleza, vamos lá. Então, essa questão número 1 era só para identificar os casos. Mais nada. Questão número 2. Podemos afirmar que cada par de triângulos são semelhantes. Então, a primeira etapa de definir a semelhança já foi feita. Eu estou afirmando que eles são semelhantes. Eu quero saber o porquê. Se a semelhança existe, a proporção entre os lados correspondentes tem que ser a mesma. Então, por exemplo, 20 e 8. Então, eu posso dizer que 20 está para 8, assim como 15 está para 6. E aí a gente vê se isso aqui é verdadeiro ou não. Uma possibilidade que a gente chama de teorema fundamental é quando a gente multiplica cruzado. Se os resultados forem iguais, a proporção existe. Tá? Então, por exemplo, 20 vezes 6 vai dar 120. E 15 vezes 8 vai dar quanto? 5 vezes 8, 40. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Então, repara que os resultados são iguais. Então, na letra A, os triângulos são semelhantes. Tá? Então, essa pergunta aqui, essa afirmativa é verdadeira. Agora, será que na letra B, essa afirmativa ela vai ser verdadeira? A gente já consegue ter uma dica pelos valores. Olha só. Os possíveis correspondentes seriam o 10 com o 5. Então, repara que eu tenho aqui uma proporção de dobro ou metade. Mas o mesmo não acontece com o 4 e com o 9. Da mesma forma que não acontece com o 7 e com o 3. Então, a gente pode concluir com tudo que não existe uma semelhança aqui na letra B. Tá certo? Beleza, vamos lá. Então, página 78 finalizada. Página 79, lá no finalzinho, eu tenho mais uma relação de semelhança num triângulo, só que aqui a gente vai perceber claramente que a gente tem o uso do teorema de Tales dentro do triângulo. Ah, mas como a gente consegue ver isso, Rafael? Olha só. Vamos supor que a gente tem uma reta passando aqui na base do triângulo. Eu tenho a reta R, que a questão me deu. E eu tenho uma outra reta imaginária passando aqui pelo vértice A. E os dois lados do meu triângulo formam aquelas duas retas transversais que a gente precisa. Então está aqui o meu feixe de retas paralelas e as minhas duas retas transversais. Como é que eu resolvo isso? Vamos lá, eu quero saber o valor de x. Então eu posso dizer, por exemplo, que 4 está para 3, que é o lado do menor triângulo, assim como 8, que é o lado do maior triângulo,
está para x. Então, a gente consegue criar uma proporção aqui. 4 vezes x, 4x, igual 3 vezes 8, 24. Então, x é igual a 24 dividido por 4, x igual a 6. Da mesma forma aqui desse lado, uma outra maneira que a gente tem de visualizar é ver os dois triângulos que são semelhantes. Então, eu tenho esse triângulo menorzinho aqui, e eu posso afirmar que eles são semelhantes porque a reta R ela é paralela ao lado BC, como está dito aqui no enunciado. Então, esse triângulozinho menor, vamos tentar desenhá-lo aqui. Ó. Eu tenho esse triângulozinho menor, que é o triângulo ADE. ADE, tá certo? Aqui vale x, aqui vale 2. E eu tenho o triângulo maior, que é o triângulo ABC, que ele tem na base a soma de 2 e 3, então ele tem na base o 5, e ele tem nesse lado correspondente ao x, a soma do x mais 6. Então a gente vai criar a proporção aqui também. Vou botar aqui em cima, tá? Então eu vou dizer que, por exemplo, x está para x mais 6, assim como 2 está para 5. Multiplicamos cruzado. 5 vezes x, 5x, igual 2, que multiplica x mais 6. Então, vai ficar 2 vezes x mais 2 vezes 6, que vai dar 12. 5x menos 2x, então 5x menos 2x, igual a 12. 5x menos 2x dá 3x, 3x igual a 12, x igual 12 dividido por 3 dá 4. Beleza? Então, x igual a 4. Vamos lá, página 80 agora. Na figura a seguir, determine o que se pede, sabendo que o segmento DE, que é essa linhazinha azul, é paralelo ao lado BC, tá? Então, é paralelo ao que a gente chama de Y. Letra A. Quantos triângulos vemos nessa figura? A gente tem dois triângulos, o triângulo ADE e o triângulo ABC. Então, são dois triângulos. Quais são eles? A gente dá um nome pelos vértices, do jeito que eu falei. Então, eu tenho o triângulo ADE e o triângulo ABC. ABC. Qual é o valor de x? Vamos calcular o x. Então, eu vou dizer que x, vamos lá, x está para, por exemplo, x está para 6, assim como 10 mais x, 10 mais x está para 6 mais 15, que vai ser 21. E aqui a gente vai ter que efetuar a continha. 21 vezes x, então vai ficar 21x, igual 6 que multiplica 10 mais x. Então vai ficar 10 vezes 6, 60, e 6 vezes x, 6x. Vamos pegar esse 6x e passar para frente. Então vai ficar 21x menos 6x igual a 60. 21 menos 6, 15x igual a 60. Logo, x vai ser igual a 60 dividido por 15, que vai dar 4. Então, o valor do x igual a 4. Valor do y agora. Vamos lá, vamos mudar de cor para a gente não confundir. Tá? Vou botar um azul. Mesma linha de raciocínio. O x a gente já sabe que vale 4. Então, eu posso, por exemplo, usar o 4. Vou dizer que 4 está para 8, assim como a soma desse lado inteiro
que seria 14, está para y, que é o que a gente quer descobrir. Multiplicando cruzado, 4 vezes y, 4y, igual 14 vezes 8. Quanto dá 14 vezes 8? 4 vezes 8, 32, sobe 3. 8 vezes 1, 8, com 3, 11. Certo? Então, y vai ser igual a 112 dividido por 4. Y é igual a... Quanto vai dar 112 dividido por 4? Vamos fazer aqui no cantinho. Ó, 112 dividido por 4. 11 por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 3. 32 dividido por 4 vai dar exatamente 8. 4 vezes 8, 32. Sobra nada. Então, y vale 28. Então, o valor de y, 28. Vamos lá. Qual é o perímetro do triângulo ADE? ADE. Então, vai ser a soma de 8 mais 6 mais 4. Então, vai dar 18. Qual o perímetro do triângulo ABC? Y, que deu 28, mais 21, mais 14. Né? Então, somando isso, 28 com 21 dá 49, 49 com 14, vamos fazer aqui, ó, 49 mais 14, 9 com 4, 13, vai 1, 4 e 1, 5, com 1, 6. Então, eu tenho 63. E o perímetro do trapézio DEBC. DEBC. Então, essa parte aqui de baixo, ó, esse quadrilátero. Então, vai ser a soma de 8 mais 10, mais o y, que foi 28, mais o 15. Então, isso vai dar quanto? Vamos lá. 8 com 10, 18. 18 com 28, 46. 46 com 15. Vamos fazer aqui, ó. 46 mais 15. 5 com 6, 11. Vai 1, 4 e 2, 6. 61. Último exercício dessa página. Vamos lá, penúltimo. Perdão, temos 2 aqui ainda. Determine o x nos itens abaixo. Triângulos semelhantes. Mesma estrutura do anterior. Então, aqui na letra A, eu vou dizer que 20 está para 12, assim como 15 está para x. A gente multiplica cruzado. Então, 20x igual 15 vezes 12. Vamos lá, quanto vai dar isso? Se a gente multiplicar 15 por 10, vai dar 150. 150 com mais 30, 180. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 20, x igual a 9. Letra B, a mesma coisa, a mesma proporção. Só cuidado que os triângulos estão invertidos, tá? Então, o 15, ele é correspondente ao 20. E o x é correspondente ao 30. Tá? Então, a gente só precisa tomar esse cuidado. Uma outra possibilidade é da gente simplificar por 5 aqui, por exemplo. Então, ficaria com 3 e ficaria com 4. Facilita a conta, né? Então, 4 vezes x, 4x igual 3 vezes 30, 90. Então, x vai ser igual a 90 dividido por 4. X igual a 90 dividido por 4. 9 por 4 vai dar 2. Sobra 10. 10 por 4 vai dar 2. Sobra 2,5. 22,5. E a letra C, a mesma situação. Ó. Repara que quem vai me dar a luz aqui é a posição dos ângulos correspondentes. Então, o x corresponde a 21. O x corresponde a 21.
E eu pondo essa posição na mesma direção, pondo esse triângulo menorzinho na mesma direção do triângulo grande, né? Eu vou dizer que o 5 é correspondente ao 15. Então, eu vou dizer que o 5 é correspondente ao 15. Tá certo? Dá para eu simplificar aqui também por 5. Então, fica 1 e 3. 3 vezes x, 3x igual 21 vezes 1, vai dar 21. X igual 21 dividido por 3, que vai dar 7. Agora sim, última questãozinha da página 80. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. A sombra de uma árvore mede 5 metros, no mesmo instante que a sombra de um arbusto de 60 centímetros mede 40 centímetros. Determine a altura da árvore. Cuidados que a gente precisa ter, né? Vamos dizer que a altura da árvore vale x, que é o que eu quero descobrir. Só que eu tenho unidades diferentes. Aqui eu estou trabalhando com metro e aqui eu estou trabalhando com centímetros. Então a gente pode, por exemplo, dizer que 60 centímetros corresponde a 0,6 metros e 40 centímetros 0,4. E aí sim a gente faz a regrinha que a gente quer. Então eu vou dizer, por exemplo, que a altura do arbusto, que é 0,6, está para a sua sombra, que é 0,4, assim como x, que é a altura da árvore, está para a sua sombra, que corresponde a 5. Certo? Multiplicando cruzado, 0,4x é igual a 0,6 vezes 5 vai dar 3,0. Então, x é igual a 3,0 dividido por 0,4. Se a gente simplificar, multiplicar por 10, eu fico com 30 dividido por 4. E aí fica mais fácil para a gente efetuar essa conta. Vamos lá, 30 dividido por 4 vai dar 7, que é o mais próximo. 4 vezes 7, 28. Para 30, sobra 2. Vou continuar a conta, então vírgula, acrescento um zero. 20 por 4 vai dar 5. Aí resta o zero. Então eu tenho aí uma árvore de 7,5 metros, 7,5 metros. Beleza? Show de bola!